Ei, pessoal, boa tarde. Estamos começando aqui a nossa quarta live nessa quarentena. Semana passada a gente teve uma trilha focada na gestão, né? Gestão e gestores. E essa semana a gente está com uma trilha super especial, né? A gente vai fazer uma trilha focada na vigilância socioassistencial, né? Nós aqui no GESUAS, acho que esse tem sido um dos principais desafios, né, que a gente tem tentado ajudar nos municípios. A gente tem escrito também sobre a vigilância, porque para muitos municípios ainda é difícil implementar a vigilância, seja por falta de equipe, seja por falta de compreensão sobre qual que é o papel da vigilância no contexto do SUAS, né, dentro dos municípios. Então a gente optou por bater um papo sobre isso aqui, porque eu acho que é um tema muito importante para esse dia a dia nosso. Enquanto eu vou falando aqui, vou contextualizar também a motivação para fazer essas lives, pessoal. Eu vou pedir a vocês aí para aproveitar esse minutinho para compartilhar aí no Facebook, chamar os colegas, manda um zap aí para o pessoal para falar que a gente já está entrando, já começamos a nossa live aqui, tá joia? Já estou vendo uma turma aqui, já tem gente que participou das 3 lives da semana passada e eu estou vendo que está aqui de novo. Fico feliz em ver vocês aqui. Neide, eu acho que participou com a gente várias vezes. Um abraço, Josiane, Isabel, Bruna, Denise. Um abraço, Paulo. Então, assim, pessoal, como eu disse para vocês na semana passada, a gente já falou um pouquinho sobre isso. O GESUAS, além da plataforma de gestão, que não tem sido foco da nossa live, nós temos também o nosso blog, onde a gente disponibiliza vários conteúdos sobre assistência social, lá no blog .gesuas.com.br, e a gente fazia também alguns eventos, né? A gente chamava de GESUAS na Estrada, que era um momento que a gente convidava alguns profissionais da assistência social dos municípios para poder compartilhar experiências. O que eu tenho dito sempre, e principalmente nesse contexto onde a gente está vivenciando algo novo, eu diria, nessa pandemia, essas emergências, né? A gente, muitas das vezes, a gente não precisa de inventar a roda. É legal a gente escutar a experiência, escutar práticas que já estão sendo adotadas em alguns municípios, para a gente conseguir implementar de fato no nosso, e aí pegar um atalho dentro desse processo aí, para não ter que começar tudo do zero. Então essa é a proposta. O GESUAS não pode estar na estrada, então a gente fez uma brincadeira falando que é o GESUAS em casa agora. E aí, como eu disse para vocês, essa semana a gente vai estar focado na vigilância socioassistencial. Eu vou até pedir, pessoal, eu não falei isso na semana passada, a gente tem pensado em algumas trilhas para poder fazer na próxima semana, mas se vocês quiserem propor também, escrever aí uma trilha que vocês acham que é interessante, um tema que vocês acham legal, falar também, ou mesmo alguém que a gente poderia convidar para bater um papo aqui. Não sei se a gente conseguiria fazer contato, mas também não custaria nada tentar, tá bom? Então, já começando a falar aqui agora com a nossa super convidada, tá, pessoal? Hoje eu estou aqui com a Tiara. A Tiara é socióloga e ela é responsável pelo setor da vigilância lá em Itaiobeiras, tá? Aqui em Minas também. Então, para mim, primeiro, Tiara, quero te agradecer por ter aceitado esse convite para bater um papo e compartilhar um pouco da sua vivência sobre a vigilância. Estou muito feliz de rever, né? Quando eu fui aí há uns 4 anos, não sei se foi 4 anos atrás. 4 anos. Né? A gente se conheceu pessoalmente, sei do trabalho que você tem feito em Itaiobeiras, do reconhecimento que vocês têm obtido aí, principalmente com você à frente da vigilância, e é um prazer poder conversar contigo hoje aqui. Oi, Igor, boa tarde. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo agora. O prazer é todo meu, prazer mesmo. É com muita alegria e honra que recebi esse convite, porque me brilha, eu falo da vigilância com um brilho nos olhos. Eu sou uma apaixonada pela política de assistência e acredito muito na diferença que a vigilância faz dentro de um município, né? Eu vejo assim, um antes e depois da política de assistência, né? Tendo a vigilância como um marco mesmo, como divisor de águas. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar podendo compartilhar um pouco, principalmente porque eu acho que eu me senti um pouco solitária quando eu fui convidada para poder implantar a vigilância aqui no município, né? Aproveitar e mandar um abraço para a Fernanda, quem me deu a oportunidade, né? Da gente estar trabalhando junto, implantando a vigilância. E quando eu falo me sinto um pouco solitária, porque eu não tinha muitos municípios a quem ter como referência, tinham poucas vigilâncias pelo município, né? A gente tem muitas normativas, orientações técnicas,
mas nada que exemplifique muito, que dê exemplos práticos para que a gente possa implantar também, copiar e implantar. Então, foi meio que assim, foi metendo a cara mesmo, inventando instrumentais, criando, testando, vendo que dava certo, que não dava, e colocando aí para andar. Então, se eu tivesse tido esse contato com os municípios antes, assistido lives como essa, eu penso que teria contribuído bastante. Então, eu espero do fundo do coração que faça diferença essa conversa nossa aqui agora para o pessoal que está nos vendo. Legal demais, Tiara. Acho que vai ser bem legal. Já aproveitar. Oi, Sandra. Um abraço para você aqui. Muito tempo a gente não se fala. Tudo bem contigo? A Silvera também, de Crabró, no Pernambuco. Ei, Ana Paula, de Jataí. Ô, Neide, feliz por te ver aqui. Já tá mandando abraço para mim e para você aqui, Tiara. Pessoal, e vai escrevendo aí de onde vocês são para a gente mandar um abraço para vocês aqui. Em tempos de isolamento, mandar um abraço virtual para vocês também. Né? Tiara, mas vamos lá. Eu queria, como a gente já tinha conversado um pouquinho, eu acho que é legal, até só me fala um pouquinho, só para contextualizar, fala um pouquinho de Taiobeiras, porte de Taiobeiras, quais são os equipamentos da rede de vocês aí, para a gente entrar para falar da vigilância, que vai ser o foco principal aqui hoje, pessoal. Só vamos dar uma contextualizada para saber, para quem ainda não conhece, né, aonde que é Taiobeiras, como que é a rede lá, mas a gente vai aprofundar hoje mesmo sobre a vigilância. Então vamos lá. Taiobeiras, no norte de Minas Gerais, né? A gente tem cerca de 34 mil habitantes, somos pequeno porte 2, e nossa rede conta com órgão gestor, com o setor de Bolsa Família e Cadastro Único que fica dentro de um CRAS. Nós temos 2 CRAS para referenciar o território, temos uma equipe do Programa Criança Feliz, a primeira infância, né? Temos um CREAS e uma unidade de acolhimento para crianças e adolescentes, que é o abrigo municipal. Né? E aqui em Taiobeiras, desde a implantação até hoje, eu formo, como a gente costuma dizer aqui em muitos municípios, uma equipe. Sou eu sozinha, né? Mas eu acho que eu quero aproveitar essa live também para encorajar os outros municípios, independente do porte, do tamanho, que façam a vigilância, né? Lógico que precisa de profissionais que tenham habilidade, que tenham conhecimento. Eu penso que a minha formação como socióloga me ajuda bastante, porque eu consigo aliar a questão da estatística com a análise social, né? Então, eu acho que é um fator importante aí, que ajuda, mesmo sendo só uma, né? Já contribui bastante. Então, o contexto geral da vigilância do município é esse. Legal demais. Então, gente, enquanto nesse meio tempo, vocês estão vendo que eu vou mandando abraço para não me perder e ficar sem falar com ninguém aqui, tá? Um abraço para Isabel, de São João do Paraíso, para Suzana... para Suzana em Olinda, no Pernambuco, Denise de Cubatão, Francisco lá de Parauapebas, a Bruna tá vendo aqui também, aí de Taiobeiras, Bruna Melo, Gisele de Andaiabira, Lane de Santarém, no Pará, Juliana de São Joaquim da Barra, em São Paulo. Estamos sendo bem prestigiados aqui, viu? Tá bem legal. E aí, até falando sobre isso, pessoal, a gente está muito feliz de estar podendo compartilhar com tanta gente. Eu não apurei quantas visualizações a gente teve de segunda para cá, mas até na segunda-feira a gente já tinha sido assistido por mais de 6 mil pessoas. Então, tá bem legal a repercussão que a gente está tendo aqui e motivando a gente a fazer mais lives também, a bater papo com outras pessoas, porque a gente está vendo que tem muita gente gostando desses bate-papos aqui. Mas então vamos lá, vamos começar a falar de vigilância, pessoal. Tiara, eu queria que a gente começasse lá do beabá mesmo. Que você falasse para a gente aqui, para começar, o que é essa tal vigilância socioassistencial. Eu acho que esse nome, às vezes, assusta um pouco, né? Vigilância, tem gente que fala assim, vigia o quê? Vigilante, já ouvi também. Mas, primeiro que vigilância não é para vigiar ninguém. Vigilância, pelo que eu tenho vivido com esse tempo de experiência, tem mais o sentido de um olhar atento, né? Para quais as demandas que as famílias apresentam, como que os territórios apresentam essas demandas e como que a assistência e os serviços têm dado conta de assistir, de cobrir essas demandas que se apresentam. Então, é mais esse olhar atento à palavra vigilância, né? Por que eu acho que a vigilância é tão importante que, às vezes, os municípios não dão tanta importância assim? Mas se a gente voltar
nas orientações todas, a gente tem que lembrar que a vigilância, assim como a garantia de direitos e a defesa de direitos, né, e a proteção social, a vigilância compõe o tripé dos 3 objetivos básicos da assistência. Então, ela merece um lugar de destaque, sim, né? A vigilância é um serviço, mas eu acho que todos os equipamentos e até todos os técnicos têm um trabalho de vigilância à medida que operacionalizam e fazem alguns dos seus trabalhos, né? Então, a vigilância, ela tem essa função de contribuir com a gestão, principalmente, não é à toa que a gente costuma situar dentro do órgão gestor, um exemplo meu aqui, né? Mas contribuir também com os equipamentos, para que revisem suas práticas, aprimorem suas práticas com base no que as famílias têm demonstrado de carências, de demandas, né? É a partir disso. Então, essa importância está em torno disso aí, no quanto a vigilância é capaz de contribuir para permitir um salto qualitativo do município frente ao que tinha antes, né? E o que se pretende superar, vamos dizer assim. Legal. E aí é bom você trazer essa perspectiva sobre olhar atento, né? E aí, pegando nessa linha, olhar atento para onde? Você deu alguns pontos, você destacou alguns pontos aí sobre algumas preocupações da vigilância, mas hoje, especificamente, assim, quais são as bases, né, da vigilância? Né? Ela lança seu olhar para quê hoje no município? O básico da vigilância são aquele tripézinho também, um outro tripé, né? De território, riscos e vulnerabilidades. Então, quando se trabalha com a vigilância, o município tenta se antecipar para que as vulnerabilidades que se apresentam se agravem e se tornem riscos sociais, né? Então, essa tentativa mesmo de trabalhar num caráter proativo, né? Proativo e protetivo da vigilância. Não trabalhar só com as demandas que chegam, antecipar mesmo, no sentido de pensar lá na frente, o que pode se tornar, que dimensão que isso pode tomar se a gente não agir com cautela e com assertividade agora, né? E aí a gente precisa ouvir os profissionais, precisa ouvir a população, né? Para poder tá lançando estratégias aí de aprimoramento. E aí tem uma série de coisas aqui que eu tentei fazer um resgate histórico mesmo, do que já foi feito nesses 5 anos, né? Porque a vigilância aqui em Itabeiras foi implantada desde 2015. Eu posso contar um pouquinho dessa história, Igor? Pode, por favor, por favor. Então tá, trouxe até umas coisas aqui para ilustrar um pouco. Então, o município me contratou para elaborar o diagnóstico socioterritorial. Eu não tinha vínculo com a prefeitura, e o município despertou, né, através do órgão gestor, da gestora, Fernanda, para a necessidade de um diagnóstico. E aí eu elaborei, durou 6 meses a elaboração. Então, a primeira coisa que eu já falo aí, o município a gente não tem um profissional da área, com habilidade ou com afinidade para poder estar fazendo esse tipo de trabalho. Mas os municípios podem lançar mão de recursos que contratem, né, consultorias ou pessoas, mesmo não tendo ainda a vigilância estruturada. Porque eu penso, Igor, que o diagnóstico é o ponto de partida. Né? Eu penso assim que como fazer a vigilância, como pensar as coisas sem ter uma base, né, que te mostre a situação que está a cidade, o que está precisando. Então, para mim, o diagnóstico é o ponto de partida. E foi assim que o município que fez. Então, depois que eu apresentei o diagnóstico, o município me contratou para eu começar a estruturar a vigilância, e desde então a gente nunca parou. Nunca parou assim. A gestão precisou que eu pausasse cerca de 1 ano conciliando a vigilância com a coordenação de um CRAS. E agora, bem recentemente, eu precisei também conciliar a vigilância com um outro CRAS, né? Então, eu acabei tendo a experiência de coordenar 2 CRAS concomitante com a vigilância. A gente sabe que não é ideal, tanto é que a gestora falou assim, tá bom aí, pode voltar, já deu sua contribuição, então vamos voltar a dedicar para a vigilância, porque ela tem esse reconhecimento, né, da importância da vigilância, isso é muito importante. Eu estou tentando puxar vários ganchos, porque é muita coisa que vem na cabeça, mas uma outra coisa muito importante é a gestão valorizar o que a vigilância produz. Porque se for para contratar um diagnóstico, para engavetar, para fingir que fizemos o documento, cumprimos esse protocolo aí, não faz diferença, né? O que torna os dados que começam lá de baixo, de bons registros, que se tornam dados, que se tornam informações capazes de serem úteis para serem passíveis de análise, é a importância que se dá para isso, né? Então, a gestão tem que ter essa visão.
O que mais quer que eu conte aí dessa história? Não, porque eu acho que assim, cada coisa que você vai falando também vai trazendo alguns ganchos e algumas lembranças para mim também, né? Você começou falando sobre o diagnóstico, né? Acho que esse olhar da vigilância, ele passa de fato por conhecer o ponto de partida, né? De onde eu estou saindo, né? Qual que é a situação do meu município nesse momento, né? E acho que uma coisa que eu gostaria de perguntar também, qual que é a importância da articulação sua enquanto vigilância no SUAS com as outras políticas, com o território de uma forma geral, né? Você falou que dentro do tripé a gente tem lá vulnerabilidade, risco e território, né? Então, esse conhecimento do território, né? O que é o território? Se a gente for pegar nessa lógica, eu acho que tem até um aspecto conceitual interessante para trazer, né? E aí, nesse contexto de território, como que é feito esse trabalho, né, dentro do território em si? Quem que você acessa? Quem são os atores que você busca na hora de fazer as ações da vigilância? E até mesmo voltando lá no diagnóstico que você fez há 5 anos atrás. Então, o território é um campo vivo das relações sociais, né? É ali onde que tudo acontece. E não se pode pensar que um município, mesmo pequeno, que a gente sabe tudo. Então vamos pensar Taiobeiras. Município pequenininho, então eu sei que lá no bairro Planalto é assim, lá no Santos Cruzeiro é assado, no centro é mais ou menos. Não. O diagnóstico vem para cair por terra muito do senso comum que se tem. Então, por isso que é muito bacana, sabe? Então, o território, esse espaço onde as relações acontecem, a gente precisa pensar que no território também tem unidades básicas de saúde, tem escolas que muitas vezes atendem, assistem os mesmos usuários que passam pela assistência, né? Nós comungamos desses usuários, então não faz sentido nenhum trabalhar com a vigilância e fazer diagnóstico sem estar conversando, dialogando com as outras políticas públicas para entender todo o contexto de vivência das famílias, né? Porque uma família que chega com algumas carências que a gente consegue assistir aqui na assistência, em algum momento da vida dela, alguns direitos dela não foram garantidos. Seja em relação à saúde, seja em relação ao trabalho e renda, à educação, né? E isso se reflete na assistência, porque muitas famílias chegam para a gente na assistência quando não deu mais certo as tentativas que ela fez em outras políticas, né? Então, a gente vê aí que não dá para as políticas públicas trabalharem isoladas, sozinhas. E aí, eu até me recordo quando a gente foi apresentar o segundo diagnóstico para o prefeito e para os secretários, né? Então, eles ficaram, assim, espantados, no bom sentido, de como que eles descobriram algumas coisas que a gente vai naturalizando, né? Quando a gente é do município, a gente vai se acostumando com algumas coisas que nos apresentam e não nos causam mais estranheza. Então, é preciso dialogar com o prefeito, com os secretários, para que eles entendam quais as dificuldades e desafios que cada política tem, porque se trata das mesmas famílias, dos mesmos territórios, né? Então, pode continuar? Pode, vamos lá. Então, o primeiro diagnóstico foi esse, em 2015, como eu falei, que eu fui contratada para fazer sem vínculo ainda. E aí a gente descobriu um tanto de coisinha. No final dele, eu até montei, só uma árvore de problemas, vamos dizer assim, eu intitulei assim, uma árvore de causas e efeitos. E ela tá coloridinha assim, com vermelho, com verde, com laranja, amarelo, porque é assim que a gente vai monitorando o tanto que já avançou a partir daquele primeiro diagnóstico, tá? Essa árvorezinha de problemas eu coloquei no diagnóstico de 2016 e muito já se tinha avançado, graças ao trabalho empenhado, não só da vigilância do órgão gestor, mas também das equipes, né? Não tem como fazer vigilância sem que as equipes dos serviços colaborem. Então, assim, eu deixo aqui meu agradecimento profundo a todos os profissionais com quem eu trabalhei na assistência desde 2015, porque eles, a princípio, quando eu apresentei esse primeiro diagnóstico de 2015, as carinhas não foram muito boas para mim, só algumas que entenderam um pouco, mas eles ficaram um pouco, né, espantados, assim, olharam com estranheza, mas estava provado no diagnóstico, né, as constatações. E logo eles entenderam com a proposta que eu ia trazendo de que a vigilância estava mais para ajudar as equipes do que para fiscalizar, para monitorar no sentido punitivo da palavra, né? Então eu fico muito feliz quando hoje eu escuto algumas
equipes solicitando, e aí, que dia que você vai vir aqui para fazer monitoramento e tudo, porque elas já entendem, né, desde o início, graças a Deus, o sentido do trabalho. Então, esse primeiro diagnóstico trouxe muita coisa, mas não conseguiu trazer tudo. Por quê? Porque não se tinha uma padronização dos registros. Eu acho que o diagnóstico, antes eu falei que o diagnóstico é o ponto inicial, mas antes mesmo do diagnóstico tem que ter um alinhamento de como que está sendo esses registros no município. Porque eu percebia que não se tinha tanto compromisso com a importância dos registros. Os registros eram uma prática só para ter, né? Então não estava muito bem alinhado. Então foi a primeira coisa a superar, que deu um pouquinho de trabalho, né? Mas então, assim, esse caráter político um pouco da vigilância vem nesse sentido. Conseguimos alinhar, na época não tínhamos os GSUAS, né? O GSUAS também é um marco para a gente, mas o GSUAS só veio em 2016, graças a Deus. Mas na época a gente não tinha o GSUAS. Então, precisei também criar alguns instrumentais. Então, eu criei algumas planilhas no Excel, que é um programa simples, porque, por exemplo, nas ciências sociais, a minha formação, a gente trabalha muito com SPSS, com outros programas mais complicados, né? Na minha época tinha ele só em espanhol até. Mas o Excel é um programa simples, relativamente, né? Que depende só do profissional estar disposto a aprender e que consegue gerar resultados de forma rápida, consegue permitir, né, que a gente cruze dados de uma forma muito bacana. Então, eu propus essas planilhas para que eles registrassem, para que facilitasse no final que eu conseguisse tabular da forma que eu queria, vamos dizer assim, né, cruzando as variáveis que eu achava necessário. Por isso que esse primeiro diagnóstico ele tem muita análise qualitativa dos serviços e por parte dos usuários, dos profissionais, e pouca análise de dados. Tinham poucos dados que eu confiei, vamos dizer assim, na época, que caracterizassem os atendimentos e as famílias que estavam sendo atendidas ou que estavam necessitando, né, de assistência. Por isso que logo veio, bem rápido, o diagnóstico de 2016. Porque nesse de 2016, como a gente já tinha estruturado essa questão do registro, aí estava legal para poder ter o que analisar. A gente tinha matéria-prima para poder trabalhar, né? Essas análises de dados aí. E também logo em 2016 veio o GSUAS, que colaborou muito, né? Permitiu, fazer um merchan aqui, Igor, que as equipes conversassem mais, né, que as informações chegassem de forma mais rápida, já não precisava mais de encaminhamentos em papeizinhos, em bilhetinhos, ou de ligações que às vezes poderiam causar, ou falhas de comunicação, né? Então, tudo lá no GSUAS fica mais fácil, esses encaminhamentos, caracterizar as famílias, ver o histórico das famílias, o GSUAS é fantástico, fez muita diferença nisso aí. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. O diagnóstico... Tiara, o que eu estava querendo sugerir? Até assim, porque acho que essa história tá legal demais. Nós estamos em 2016 e eu estou curioso para ver como nós estamos em 2020 aí. Eu acho que muitos dos municípios, só para fazer um gancho no que você falou, talvez ainda estejam naquele primeiro momento seu lá de 2015, com os dados ainda não estruturados, ainda tendo que fazer um olhar ainda mais qualitativo. Então eu queria que você me falasse, assim, até porque acho que uma coisa legal para a gente trazer, é igual eu falei contigo, ó, se a gente conseguir sair quase que um passo a passo, mas mesmo assim do que vocês fizeram, para que esses municípios que ainda não têm a vigilância bem estruturada, que eles possam compreender um pouco desse passo a passo que você fez aí em Itaiobeiras, para chegar na vigilância premiada que vocês chegaram aí também, né? Em 2015, se fosse assim, você abrindo o sumário aí, o índice do seu diagnóstico, quais itens que você abordou, quais foram as informações que você compilou, mesmo que de forma genérica, nesse primeiro diagnóstico? E aí uma segunda pergunta é sobre o mapa que você montou, me mostrou aí, sobre o mapa de problemas, né? Essa árvorezinha aí, desculpa. Essas cores já indicam um avanço? Quando está em vermelho está em um estado, quando está em verde quer dizer que já está ficando jóia? Exatamente. Essas cores, elas estavam assim em 2016. Entendi. Então a gente vê poucas cores vermelhas, vamos dizer assim. Então pouca coisa não tinha sido superada. Então, em um ano a gente deu esse salto qualitativo tão grande, tendo tanta coisa avançada. Né? Então vou tentar... Posso ler algumas coisinhas? Pode, por favor.
Pode falar. Na época, na parte de causas aqui, tá? Qual o problema principal que eu vi em 2015? Uma incoerência entre os serviços ofertados em Itaiobeiras e a política de assistência social. Então, algumas coisas não batiam com as orientações técnicas, porque apesar de assistência ser uma política nova, relativamente nova, vamos dizer assim, ela está normatizada, ela está estruturada, ela está prevista em orientações. Então, é preciso se basear nelas. O parâmetro que a gente tem que seguir é sempre puxando porque é previsto nas normativas, na tipificação, né? Então, o território na época era pouco considerado e hoje a gente consegue, né, observar mais os territórios. Por exemplo, antes tinha um bairro que chama Bom Jardim, no município, que ele era referenciado pelo mesmo CRAS que referenciava um bairro que chama Planalto. E aí, esses bairros, por problemas entre facções rivais relacionados a tráfico de drogas, que isso afetava os CRAS, por exemplo. Alguns adolescentes que participavam de algumas oficinas, algumas crianças, não frequentavam o CRAS de referência desses dois bairros para não se encontrar, para não gerar problema, né? Então, assim, a gente estava perdendo de atender algumas crianças e adolescentes. Então, o que foi preciso fazer? A gestão desmembrou, tirou aquele bairro de ser referenciado por um CRAS e colocou em outro, né? Para tentar ver se funcionava. E como é que a gente vê se funciona? A gente mensura isso. Então, nos relatórios, o que eu fiquei observando lá? Se antes era baixo a quantidade de usuários do bairro Bom Jardim lá no CRAS Planalto, será que aumentou quando trouxe eles para o CRAS Centro? E aumentou. Aumentou tanto de crianças, quanto de adolescentes, quanto de mulheres também que participavam das oficinas do PAIF. Então, a gente vai mensurando, a gente vai medindo para ver se está dando certo o que a gente está fazendo. Entendeu? Legal. Sensacional, sensacional isso aí. A gente tinha reprodução de práticas equivocadas. Eu coloquei assim, no sentido de que algumas pessoas vinham trabalhando de uma forma que iam aprendendo com outras que não estava exatamente como previsto nas normativas, entendeu? Vinham de algumas práticas um pouco mais antigas, e isso deixava elas um pouco acomodadas, nunca tinham parado, como o diagnóstico proporcionou esse momento, para fazer uma análise crítica do que a gente está fazendo, né? Então, assim, o diagnóstico veio trazer esse momento também de analisar se o que estava sendo feito realmente era aquilo que estava previsto. Falta de capacitações e educação continuada, então faltava, mais uma vez, se debruçar sobre estudar mesmo o que estava previsto no SUAS. Então, a gente propôs, na época, a gente intitulava de rodas de conversa, metodologias em pauta, para a gente fazer uma roda mesmo e cada um um papelzinho anotando o que a gente ia estudando e lendo, né? E foi muito bacana. E agora mesmo, que está chegando uma leva muito bacana de profissionais que passaram no concurso aqui, a gente vai precisar reativar essa roda de conversa, porque estudar as metodologias e tudo, porque tem chegado gente com experiência já em assistência, outras pessoas que têm experiência muito grande na área de atuação, mas não tanto com assistência. Então, e a gente também tem que contextualizar eles, como que a gente tem feito assistência social aqui em Itaiobeiras. Então, essas horas de conversa, de analisar as metodologias, estudar, é muito importante também, nessa educação continuada. Entendi. Visão fragmentada do serviço, serviços desarticulados, equipes solitárias, isoladas. O GESUAS ajudou muito nisso, e também esse movimento que a vigilância traz, né, de olhar os dados do município de uma forma ampla, mas também para os dados micro, que são importantes, mas de pensar o usuário como passível de ser atendido em qualquer um dos serviços. Então, todo mundo tem que estar olhado para o mesmo, virado para o mesmo foco, uniu mais as equipes, né, isso é importante. Tinha algumas questões como predomínio de demanda espontânea, então tinha muito pouca buscativa, e hoje isso é uma prática constante, mas na época tinha pouca buscativa, era mais o que ia surgindo e atendendo. Falta de caráter preventivo e proativo, falta de planejamento. Essa falta de planejamento também, os dados que a vigilância produz junto, né, que vem dos equipamentos, claro, permite esses planejamentos embasados, né? Eu acho estranho quando se faz um planejamento sem ter um ponto de partida, que são informações, que são dados, né? É uma forma mais racional de se fazer política, né? De se fazer planejamento.
tinha uma alta rotatividade de profissionais, isso atrapalha de certa forma, porque dificulta essa continuidade da educação permanente e principalmente fragiliza o vínculo com as famílias, com os usuários, né? E isso não é bom, né? É claro que às vezes precisa ajustar, mudar alguns profissionais, é claro que existe, mas sempre isso não é bom. E quais as consequências disso? Já puxando aqui para cima. Legal. As consequências eram... vou mudar um pouco a ordem, mas tinham poucas ações comunitárias, né? Não se considerava muito essa questão de campanhas, de ações comunitárias, de ir para os territórios mesmo. Então, por exemplo, na época do primeiro diagnóstico, eu conversei com todos os presidentes de associações comunitárias rurais e eu vi como que eles não entendiam da assistência, não sabiam do que se tratava. Então, a zona rural era um território que a gente precisava ir urgentemente levar informação, né? Levar informação, fazer ação comunitária e campanha não é menos importante do que os demais atendimentos que a gente faz, não, né? Então, a gente precisou ir a campo fazer essas ações também. A gente saiu um pouco aqui da sala e ir para o território, né? Deixa eu ver mais o que tem aqui. Tem muita coisa aqui. Dificuldade de romper. Mas, assim, no geral, falta de acompanhamentos, de fato, né? Muitas vezes o PAEF e o PAEF se gastava muita energia e muito tempo com atendimentos esporádicos e pontuais, vamos dizer assim, e não se dava atenção tanto para os acompanhamentos, que é a base do PAEF, do PAEF, né? Mas quando eu digo acompanhamento, é acompanhamento mesmo de organizar, planejar, o que se pretende com aquela família, né? Como que a família se vê dentro daquela estrutura de relações. Será que ela acha que é mesmo importante? Está superando aquilo, né? Quais estratégias que as equipes têm lançado para mostrar para a família que ela é protagonista do processo, né? E que ela, com a ajuda nossa, com a assistência nossa, a gente vai superar aquilo. E falta de trabalho interdisciplinar. Então, esse trabalho interdisciplinar de, por exemplo, uma coisa que se tinha muito em 2015 era assistente social atendia umas demandas e a psicóloga ficava para grupos e condicionalidades. Por não se entender que o trabalho, não se entender assim, né? Por não conseguir casar o que é um trabalho psicossocial de fato, como que o papel do advogado, do psicólogo e do assistente social, eles casam e conseguem assistir uma família de uma forma mais completa, mais assertiva, mais eficaz, vamos dizer assim. Então, contribuiu bastante. Enfim, Legal demais, cara. Eu acho assim, não, eu acho que essa didática sua tá favorecendo muito a gente compreender, porque eu acho que você trouxe alguns pontos muito importantes sobre, primeiro, né, não tem como a gente trabalhar, ou digamos assim, se a gente considerar, eu não quero ficar chamando de problema no sentido pejorativo, mas se a gente não conhece as demandas do território, a gente não consegue planejar ações para resolver. Né? Então, acho que o que você trouxe aí, mostrando os primeiros exemplos que você falou e qual que é a consequência disso, mostra que a partir do conhecimento você conseguiu elaborar um plano de ação para dar esse resultado tão rápido que você disse que teve de um ano para o outro. Né? E achei legal você trazer, eu em 2018, eu acabei fazendo tentando identificar, né, junto a gestores, junto aos profissionais, quais eram os principais desafios que eles tinham, né, e tentar fazer um compilado, né. E eu percebo, e aí você trouxe isso, um pouco do descasamento ou um não alinhamento entre os serviços que eram prestados e o que está preconizado na política, né. Eu acho que isso é um desafio muito presente ainda em vários dos municípios que a gente tem visitado, né. E acho que isso é importante fazer esse alinhamento com a equipe toda, até para conseguir delinear também o papel da assistência dentro dos municípios, né? O que cabe a assistência fazer, né? Então, acho que é muito legal você trazer isso, né? A articulação, não só entre as outras políticas, mas a articulação entre os próprios profissionais, técnicos e serviços da assistência, né? O que a gente trabalha, né? O que a gente conversa muito, a gente troca muito sobre isso, e quando a gente fala da assistência, a gente está falando de uma ação integrada, né? Vocês aí, apesar de falar, não é um município de pequeno porte, 34 mil habitantes, mas você tem uma rede completa. Se a gente falar, você tem todos os equipamentos, todos os níveis de proteção, você tem aí no município de vocês, né?
E eu acho que o legal você comentou também sobre essa questão do desconhecimento sobre a política da assistência, sobre a importância de fazer essas campanhas, de fazer ação comunitária, de fazer essa conscientização. Eu falei na semana passada que a gente, sempre que puder, a gente precisa de aproveitar os espaços do nosso município para dar conhecimento à população, de uma forma geral, sobre o que é assistência social dentro dos municípios. Então, isso é algo que eu tenho falado nas nossas lives e tenho até brincado com alguns amigos. Fala, olha, se você não atua na assistência, mas vai lá ouvir um pouquinho sobre o que é a assistência social. A assistência social não é só Bolsa Família, a assistência social não é só BPC, LOAS, não é só entregar a cesta básica. Então, eu acho que você trouxe alguns pontos muito legais sobre como a vigilância impacta também as ações nos serviços e nos equipamentos, que você consegue mostrar um pouco da realidade, muitas das vezes invisível, que muitas vezes não está tão à vista. Acho que, porque se a gente está dentro do equipamento apenas, recebendo somente as demandas das famílias, há uns 10 dias atrás, eu conversei com a Nelma Zeredo, lá no Rio de Janeiro, e ela falou assim, Igor, o que chega na assistência, nos equipamentos, na maioria dos casos, são demandas materiais, digamos assim. Então o pessoal chega assim, eu preciso de uma cesta básica. Mas o que está por trás disso tudo? Aonde que essa família está localizada? Qual que é o contexto, de onde ela vive, do território que ela está? Ou quando a gente chega na média, na alta complexidade, a gente acaba vendo violações de direitos, situações de violência, vínculos rompidos. E acho que é legal esse processo quase que investigativo, que não só os técnicos têm, mas aproveitar os dados da vigilância para ver o que tem por trás de todos esses desdobramentos, ou consequências que a gente vivencia no equipamento, Sim, e para ilustrar um pouco dessa importância de levar informação, essas ações comunitárias, desde as primeiras que a gente começou a fazer em 2015, a gente elabora folderzinhos assim, com uma linguagem super acessível, para que a população entenda de forma rápida e guarde lá na casa delas, ou mostre para a vizinha, para um parente, quando puder, o que a gente oferece, na dúvida, porque uma palestra, uma apresentação, muita informação, para quem não tem familiaridade com alguns termos, então esse tipo de material eu acho bacana de deixar para as pessoas, com telefones, telefones e endereços para que elas possam procurar depois, Eu lembro que a gente fez também na época banners que ficavam pegados nas associações comunitárias, com os telefones e endereços para facilitar para o pessoal também. E aí, parou nisso, 2015? Não. Fizemos, recentemente, 2018, fizemos outras, e agora esse ano já fizemos de novo. Precisamos parar com as rurais, mas nos bairros conseguimos ir em todas, e com as rurais paramos na metade do caminho, de voltar falando novamente do que a gente faz, para quem que a gente faz, do que a gente está aí para assistir, porque a gente precisa reforçar, porque eu costumo dizer que se eles não sabem que tipo de serviço que a gente presta, se eles não sabem que existe isso ou aquilo para ser acessado, eles não vão procurar. Eu não busco algo que eu não sei que existe. Então, levar informação, para mim, eu acho que é fundamental. Legal. Deixa eu aproveitar, antes de te perguntar as próximas etapas, só mandar um abraço aqui para Silvana, de Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo, Gurupi, no Tocantins, Varzelândia, norte de Minas, Poliana de Jequitaí, Jussara de Pedralva, no sul de Minas. Lani, eu vou fazer essa pergunta aqui relacionada ao Covid também, tá? Só um minutinho. A Darlene, a Darlene de Cruzeiro da Fortaleza, são nossos parceiros lá também, um abraço para você. Denise de Montemor, em São Paulo, Roseni de Chapada Gaúcha, aqui em Minas também, Edna de Piracicaba, Ana Paula, que é do setor de vigilância de Jataí, em Goiás. O pessoal está falando aqui, nossa, perfeito, Tiara. A Nailza de Riachão do Jacuípe, na Bahia, Juliana. Oi, Marília, do CRAS OS de Timóteo, a gente conversou com a Rosana sexta-feira. Aí o pessoal já está perguntando, Tiara, se essa pesquisa sua e esse trabalho que você fez está disponível em algum lugar.
A Alessandra. Legal, pessoal. Ó, então, depois a gente pega com ela aqui para compartilhar com vocês. Alessandra, depois você manda uma mensagem para a gente no Jessuas, tá bom? Alessandra e Pablo, para a gente poder ver aqui depois. Sandra de Tailândia, no Pará, viu, gente? Não é o país, não. Edna falando aqui, ótima explanação, vou assistir várias vezes. Oh, meu Deus, que coisa boa. Fico feliz. Priscila de Carmo do Paranaíba, Alto Paranaíba, Paula de São Paulo, grande Soninha Santos aí de Itaipei. Tudo bem, Soninha? O Pablo é lá de Vinícius, lá, ó, o Pablo é de Belo Horizonte. A Vilma de Açu, no Rio Grande do Norte, Nete de Monte Santo e Rodrigo Ribeiro também falou que essa aí manda bem. Parabéns pela iniciativa, pela excelente live, explicação incrível da Tiara, muitos exemplos práticos. Gisele também aqui da consultoria mandando um abraço. Nazaré de Mineiros, Goiás. Thaís, um abraço. Muita gente, viu, Tiara? Já está com a gente aqui espalhado. Tiara, não sei o que você ia começar, não sei se você já iria falar do de 2016, mas o que a gente teve de avanço? O que a gente teve de avanço, então, no primeiro diagnóstico para o segundo? Um abraço, Carinho, de Arapiraca. Deixa eu só mandar um abraço para a Soninha. Eu não posso deixar de mandar esse abraço para ela, porque ela foi minha companheira de trabalho aqui no órgão gestor por muito tempo. E apesar dela não compor a vigilância assistencial, como parceira de trabalho, a gente dividia a sala juntas, os momentos que ela me ajudava a analisar alguns dados eram incríveis. Daí a gente vê como que é importante. Se o município tem condição de estruturar uma vigilância com uma equipe multidisciplinar, né, sem dúvida é fantástico. O resultado é proporcional, né, a esse tamanho aí. Mas, mais uma vez, eu quero encorajar os municípios que, mesmo de pequeno porte, comecem, que dá certo, que os efeitos são muito bons. Legal. E aí eu queria dar mais alguns exemplos do quanto que o diagnóstico ele é importante e ele também é valorizado por outras políticas. Por exemplo, aqui no município, a gente tem uma residência na área de saúde para médicos, uma residência multidisciplinar, para médicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas e tem outros profissionais, que é a residência em saúde da família e comunidade. E aí, eles me chamaram, já 2 vezes, na segunda eu não pude, porque eu estava perto de minha neném, se eu não me engano. Eles me chamaram para apresentar esse diagnóstico. E foi muito bacana a visão, né, que eles tiveram. Porque se a gente for pensar, uma grande parte do diagnóstico, metade do diagnóstico, vamos dizer assim, é do interesse de toda a população, independente da política pública que estiver ouvindo. Porque é falar da população. Então, interessa para todo mundo aquelas informações. E eles gostaram bastante, e foi muito bom discutir com eles e ver a perspectiva, né, o olhar deles também, foi bacana. O diagnóstico também, como eu falei, foi apresentado para secretários, prefeitos e vereadores um momento, para os profissionais da rede em outro. O diagnóstico também foi usado por 2 autores de livros aqui do meu município. Um fala sobre juventude, políticas públicas, e ele se embasou muita coisa no diagnóstico. E o outro fala sobre violência em Itaiobeiras, que também usou muitos dados do diagnóstico. A gente fica feliz, né, de ter contribuído aí para análises outras que vieram. Aqui eu tenho um exemplo, não do diagnóstico, mas de uma outra política pública, que foi a comissão que estava elaborando o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que me pediu, com o trabalho, né, que eu faço, de vigilância e tudo, de análise de dados, de tudo, para fazer um diagnóstico sobre a situação dos catadores de material reciclado no município. É um estudo, né, ficou bem menor, tem menos de 40 páginas, mas ficou um resultado muito bacana mesmo. É um grupo pequeno de catadores que tem no município, mas que, por incrível que pareça, por menor que eles sejam, por mais concentrados territorialmente que eles estejam, as informações que o diagnóstico revelou foram reveladoras, sendo redundante, mas elucidou muita coisa e a gente pôde contribuir com outra política pública também. E aí, em outros anos, falando só um pouquinho da minha experiência, eu trabalhei também em outros 12 municípios com o Programa Nacional de Habitação Rural, né? E dentro do trabalho técnico social que se fazia,
as famílias e as comunidades, né, as associações que pleiteavam as casas, precisavam de engenheiro para poder fazer o assessoramento da obra e de assistente social ou sociólogo, no caso meu, né, socióloga, para poder fazer o trabalho técnico-social. E uma das fases era fazer um diagnóstico socioterritorial daquela comunidade, né? A gente vê a importância também, né, que tem isso, e também já prestei serviço para outros municípios elaborando diagnósticos. E o mais recente deles foi o município de São João do Paraíso. Eu aproveitei pegando o gancho de Isabel, que mandou um abraço aí também, que já trabalhou comigo. E quando a gente trabalhava juntos também, dava muito certo essa parceria aí. E hoje ela está em São João do Paraíso, terra natal dela. Um abraço para o pessoal de São João, que recebeu muito bem, né, o resultado do diagnóstico. Lá eles solicitaram um diagnóstico só sobre trabalho infantil, porque o índice lá era alto, né, então justificava. Mas aí eu propus para a gestora, para a Graça, que a gente aproveitasse e fizesse 2 em 1, né? Um diagnóstico da assistência e de trabalho infantil também, e que também deu um resultado bacana. Mais uma vez a gente vê que como as pessoas do município naturalizam algumas coisas e acham que já sabem de como que a situação que está, e um estudo com essa profundidade revela muita coisa. Então eu acho que diagnósticos são fundamentais, é um ponto de partida mesmo, e é muito importante. Faz outra pergunta aí que eu já me enganei aqui. Não, legal. O que teve de avanço? O que tem no seu diagnóstico de 2016 que não tem no de 2015? Que está presente? Você falou que começou a trabalhar mais com dados agora, numa perspectiva mais quantitativa, complementando o que você já tinha de qualitativo, né? Então, com essa organização dos registros, esse compromisso com os dados, com a elaboração de dados a partir de bons registros, foi possível passar um perfil das famílias que a gente está atendendo. Quem são as famílias? Primeiro, quem são as famílias que demandam assistência social no município? Desse conjunto das que demandam, quais têm nos procurado de fato? Né? E para quais solicitações que elas vêm trazendo? E essas outras que não nos procuram tanto, elas estão onde? Né? Então, no diagnóstico, no primeiro e no segundo, eu peguei os dados da Polícia Militar, e aí lá eu descobri que, se eu não me engano, segundo lugar, porque tem tempo, Taiobeiras, na nossa mesorregião aqui, Taiobeiras era a segunda em índice de violência contra a mulher. Mas aí depois que eu vi aquele resultado, eu falei, mas vamos lá olhar os dados do CREAS, então. Então, os dados do CREAS de violência familiar eram bem menores. A gente se pergunta, então onde estão essas mulheres que não estão sendo encaminhadas, né? Porque dificilmente elas chegam para pedir socorro, vamos dizer assim, elas não estão sendo encaminhadas para a gente. Será que é uma falta de entendimento por parte da polícia de saber quais serviços, de que forma que a gente pode assistir essas mulheres e essas famílias? Então, assim, esse cruzamento é importante, sabe? Então, assim, mais uma vez, não tem como focar só nos dados que os serviços aqui da assistência produzem. A gente tem que ir na polícia, a gente tem que ir na saúde, nas escolas. O Conselho Tutelar também foi bacana trabalhar com eles, porque desde o início que eles viram esse movimento de reorganização dos dados, o Conselho Tutelar, na época, falou, a gente quer também sua ajuda para poder estruturar os nossos registros, os nossos dados, porque eu lembro que na época, quando eu fui pegar também era difícil, eles tinham uns bloquinhos lá, com pouquíssimas informações, então não dava para traçar um perfil, né? E aí eu propus para eles, um formulário, um modelo de formulário. Eles não tinham, na época, muita habilidade, não funcionava muito a questão do CIPIA para eles. Então, esse formuláriozinho que eles usam até hoje foi bem recebido. Tem muita coisa aqui, não sei se eu vou achar. E tem informações básicas do atendimento da família, da demanda e de para onde que foi, quais medidas foram aplicadas para a família, para a vítima, né, de como se fechar aquele ciclo. E é útil para eles, que têm organizado as informações dos atendimentos, e útil para mim, enquanto responsável pela vigilância, porque a partir daqueles registros, eles passam para a secretária, até hoje isso funciona muito bem, eles passam para a secretária tabular e lançar numa planilha de Excel mesmo, aqueles dados resultantes dos formulários, e ela me manda, até o primeiro quinto dia útil do mês, ela me manda a planilha, eu cruzo, tabulo tudo direitinho e vejo naquele mês o resultado que gerou, né? Qual a idade das vítimas, quais tipos de violação, quem são os principais violadores de direito,
quais as medidas aplicadas, e aí o que eu faço com aquilo? Eu comparo com os dados do CREAS, né? Porque é onde vai desaguar, onde vai comunicar essas demandas ali. E o CREAS, chegou esse tanto de criança, de adolescente, vixe, a bateria está acabando aqui, para ser atendido no CREAS. Oi, me dá só um minutinho para eu conectar. Nossa, só um minutinho, desculpa, gente. Só um minutinho, pessoal. Enquanto isso, eu vou mandando um abraço para a turma aqui. Deixa eu buscar. Karine, de Arapiraca, eu já falei. Thaísa, de Ponta Grossa, no Paraná. O Alisson, parabenizando, Tiara, você pelo trabalho que você tem feito aí. Paula, Cecília também. Tiara, sempre brilhante. Obrigado pelas contribuições para a política de assistência. E tem mais gente perguntando aqui se poderia disponibilizar os documentos. Depois eu vejo com o Tiara o que ela tem disponível, pessoal, que poderia ser compartilhado também com vocês, tá joia? E a gente vê uma forma de disponibilizar para vocês. Eventualmente a gente vê o que até se coloca no próprio blog e faz um... Acho que tá sendo legal a gente trabalhar até num case da vigilância também lá para Taiobeiras, porque eu acho que tem muita coisa legal para compartilhar. Laís de Jataí, em Goiás, um abraço para você. Vamos lá, Tiara. Eu queria falar um pouquinho dos instrumentais, pode? Legal, claro. Nossa, vai ser muito bom. Porque quando eu falei que a gente não tinha GSUAS, né, na época, a gente foi preciso criar alguns instrumentais, foi preciso criar algumas planilhas para que eles registrassem e criar depois formulários ou modelos de relatório onde a gente condensasse, compilasse aqueles resultados, né? Então, por exemplo, órgão gestor. O órgão gestor tem uma assistente social que faz alguns atendimentos pontuais, que a gente também quantifica isso de alguma forma, o fluxo de atendimento, né? Temos também atendimento jurídico, que eu sei que é uma coisa atípica, não tem em todos os municípios, é uma coisa aqui do município mesmo, é uma advogada que atende só demandas da vara da família para famílias de baixa renda, né? E aí é interessante demais, porque a gente vai deixar passar isso? Não. Se a advogada atende demandas de vara da família, como divórcios, como famílias onde o pai, né, o ex-marido não paga a pensão direito, aí a gente tem uma informação importante, né? Nós temos uma quantidade grande de famílias monoparentais, a gente sabe que essa fragilização de vínculos entre filhos e pais repercute de forma muitas vezes negativa na vida da criança. Então, quem são essas famílias que estão sendo atendidas pelo jurídico, né? O jurídico tem passado para o serviço, por exemplo, de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, tem informado das oficinas que a gente tem aqui para as mulheres também, né? Então, a gente contabiliza isso aí. Temos também um relatório mensal quantitativo do Comitê do Cadastro Único do Bolsa Família, né? Ele tem os principais procedimentos, quais são as principais solicitações das famílias, tem elencado e quantificado ali, e tem a quantificação de atualização e inclusão cadastral por território. Então, a gente consegue ver, claro que a gente tem o SECAD, que é fantástico, a possibilidade que o SECAD dá, então eu já trago aí um primeiro recurso do governo, né? Um sistema do governo, que é fácil de mexer, que ele permite filtrar informações do jeito que você quiser, as variáveis que você quiser, e permite cruzar até 2 variáveis para caracterizar as famílias que estão no cadastro único. Então, agora nesse momento do auxílio emergencial, né, a gente vê a importância que está tendo o cadastro único, as informações do cadastro único. Temos agora mais um argumento para poder falar com as famílias, por favor, atualizem seus cadastros, né? Aquelas famílias que não conseguiram tirar os maridos ou incluir maridos a tempo, estão tendo aí dificuldade. Então, nós temos mais um argumento. E a gente vê, né, quais os bairros, por exemplo, os territórios que têm feito mais inclusões de famílias, né? Quais são os bairros que, apesar de já ter algumas cadeias produtivas, mesmo assim tem famílias de baixa renda precisando, né, serem beneficiadas com transferência de renda. Então, é mais uma variável para ser analisada. Tem também um relatório para os CRAS. Por que para os CRAS? Porque aquele RMA que o governo disponibiliza no site para CRAS e CREAS, pelo menos para mim,
é pouco a quantidade de informações que tem lá. Aquelas variáveis são poucas no sentido das possibilidades de interpretação ou de análise que elas permitem. Então, por exemplo, lá não tem questão de territórios, é lógico que não tem como ter, porque cada município tem o seu, mas a gente, né, coloca no nosso. Lá não tem, por exemplo, eu coloquei aqui, quantidade de acompanhamentos familiares finalizados no mês. E os finalizados foi por quê? Foi porque a família não aceitou mais, não quis mais, ou mudou de endereço? Ou foi porque as equipes conseguiram ajudar a família a superar aquela situação? Porque a gente precisa mensurar os sucessos que a gente tem, né? E se não está conseguindo colaborar com a família para que ela supere aquilo, quais outras estratégias estão sendo lançadas para aquilo, né? Então, a gente vai monitorando por meio de dados e nos encontros, nas visitas de monitoramento que eu faço às unidades, a gente vai fazer esses questionamentos qualitativos acerca dos números. E tem outras coisas codificadas, como, por exemplo, as situações as situações prioritárias. A gente sabe que vai para o CISC, mas muitas vezes, não sei, por falta de registro, alguma incongruência não bate com a realidade. E no formulário que eu tenho aqui, já tem bonitinho quais são as situações prioritárias, e a gente, mais uma vez, consegue casar, né, com os dados do CRES e do Conselho Tutelar, por exemplo, né? Tem um campo aqui nessas planilhas que permite as equipes colocarem de onde estão vindo os casos encaminhados. Então, quando eu vejo poucos casos encaminhados para CRAS, aí eu volto lá no conselho e questiono por que vocês não estão mandando os casos para que as crianças participem do serviço de convivência. Ah, mas as crianças não vão, as mães não vão lá levar, a gente já tem encaminha. Mas manda para a gente, que aí as equipes vão fazer buscativa, né? E vão apresentar que eles podem participar. Então, a gente tem que fazer esse esforço de ir atrás do nosso público e que ele está fácil de ser identificado porque eles estão no conselho, no CRES, né? Numa escola. Então, esses diálogos são permitidos através desses formulários. Tem também... e só lembrar que na primeira mostra de vigilância assistencial, esses formulários, esses instrumentais criados, esse conjunto de instrumentais que eu estou falando aqui agora, ele foi o motivo da nossa primeira premiação. Nós ficamos entre os 10 melhores, mais bem colocados, somos com tudo pago, das duas vezes, mas essa foi a primeira vez por esse motivo, por conta desses instrumentais criados, da quantidade de variáveis que eles permitiam mensurar. Ainda dentro de CRAS, o segundo motivo da nossa segunda premiação foi essa pesquisa de opinião de satisfação dos usuários do CRAS que participam das oficinas, né? Então, tem um formulário que as mulheres e homens também, que são poucos, né? Das oficinas de PAIF, que participam, que elas respondem qual que é a opinião, qual que é a satisfação e qual visão que ela tem do que elas recebem estando aqui e qual visão que elas têm do que seja assistência, de para que elas acham, né? Qual sugestão que elas nos trazem. Então, a gente precisa ser muito humilde, sabe, Igor, para trabalhar com as nossas famílias, e entender que é muita arrogância da nossa parte achar que a gente pode planejar com base no que a gente acha que é bom para essas famílias, sem ouvi-las. Então, por exemplo, quando a gente aplica questionários para os idosos e que eles falam que o lanche está ruim porque o suco que vem é de pacotinha de açúcar, eles são diabéticos, a gente fala, vixe, Maria, é uma coisa tão simples, mas que a gente está dando a oportunidade de ouvi-los, né, deles falarem que aquilo não tá bom, que eles preferem um chazinho deles sem açúcar para não fazer mal, né? Então, parece coisas pequenas, mas que fazem diferença, sim, né? Para a gente criar um vínculo maior, para que eles permaneçam com a gente, para que eles se sintam pertencentes. Esse sentimento de pertencimento eu acho muito importante dentro das nossas práticas aqui. Então, é um formulário de 2 páginas, com várias perguntinhas, a maioria de marcar e algumas outras abertas. Por exemplo, por que você acha que algumas pessoas não participam das oficinas e grupos do CRAS? Ah, porque mora longe, por conta do horário, conteúdo, ambiente e tal. E aí a gente vai vendo o que dá para a gente melhorar e resolver isso aqui quando aparece muito. Mas tem uma alternativa que eu sempre gosto de falar, que eu fui obrigada a colocar, é que as pessoas colocavam assim nos primeiros. Não é nenhuma dessas alternativas, é por preguiça mesmo, é por falta de interesse mesmo. Então a gente vê, e aí sempre a maioria responde isso. Então,
que a gente está fazendo para despertar o interesse nessas famílias que não estão querendo participar aqui, né? E a gente vai trabalhar em cima daquilo. Aí tem um questionário também aplicado, dessa vez, para os pais das crianças do serviço de convivência. Qual é o objetivo que eu elaborei esse questionário? Para obrigar ou estimular, vamos dizer assim, que os pais se aproximem mais de seus filhos e passem a saber o que eles estão fazendo aqui dentro das oficinas, porque a gente sabe que em muitas famílias os pais não sabem como que os filhos estão na escola, muito menos aqui no CRAS. Então, fazendo perguntinhas de o que ele acha, né, da participação, o que o filho fala daqui do CRAS, o que ele sugere, quais temáticas que ele sugere que a gente trabalhe com as crianças, é uma forma de aproximar e de ouvi-los mais uma vez. E a gente descobre muita coisa com isso, a gente descobre muitas famílias que a gente pode incluir em acompanhamento por conta dessas respostas. E é muito importante, eu vejo um sentido muito grande nesses questionários e nesses momentos que a gente escuta, né, os usuários. E eu falo demais, né, Igor? Nossa, mas tá muito legal, tá sensacional. Eu já tenho algumas perguntas aqui também para poder te fazer. Tem muita gente aqui pedindo esses materiais, esses instrumentais, o que puder ser compartilhado. Eu te mando e distribuir. Legal. E a Alessandra até perguntando aqui também um pouco dessas ações da vigilância também lá no CREAS também. Né? Você colocou algumas ações que são feitas aí também no CRAS, alguns conhecimentos sobre o CRAS. Lá no CREAS, sobre essas questões relacionadas, seja a situação de violência, sobre cumprimento de medida socioeducativa, como que tem sido os dados aí? Os seus dados aí têm ido para que direção no contexto da média complexidade? Tá, deixa só para terminar a básica, então, que ainda tem mais um pouquinho de instrumental. A gente elaborou também relatório para o pessoal do Criança Feliz, né? Porque eles não têm, assim como o abrigo, não tem muita coisa feita pelo governo para a gente registrar. Então, é um relatório simples de uma folha só, onde eles colocam inclusões, busca ativa, visitas realizadas por bairro, por território, né? A origem das demandas para inclusão. E aqui, quando era muito baixa, a gente sentou e viu com a equipe e viu com os outros setores por que não estão mandando, encaminhando famílias para serem incluídas no Criança Feliz. É porque não sabem que existe o programa ainda aqui, não sabem como que funciona, né? Então, a equipe do Criança Feliz fez um movimento de ir atrás dos outros setores, de outras políticas, para explicar como que o Criança Feliz trabalha, quem é o público, né? Tem um campo também para colocar para onde que o pessoal do Criança Feliz tem encaminhado, quando necessário, as famílias que são assistidas. E outras informações também. Motivo de desligamento das famílias do programa, né? Que a gente pode perceber algumas questões de falhas em alguns setores onde é preciso comunicar em relação a essas famílias. Tem alguns modelos de formulários de encaminhamento que a gente elabora também para ajudar as equipes quando necessário. Aqui é uma planilha, Igor, onde eu registro o resultado da tabulação que eu faço, do trabalho que as equipes têm feito em relação às famílias em descumprimento de condicionalidades. Por quê? Até 2017, 2018, esse trabalho com as famílias em descumprimento era muito mecânico, muito simples, né? Era gerada a lista de famílias e os CRAS faziam o recurso ou fazia aquele registro ali e acabava naquilo ali, né? Mas aí eu fui incomodar um pouco as equipes, mas e aí? Só para nisso? Essas famílias que não estão cumprindo uma condicionalidade que é muito básica, que é de educação, de manter os filhos na escola, só faz o recurso, indefere e fica nisso. Aí o que está acontecendo nessas famílias? Né? A gente precisa voltar numa instrução operacional que fala lá qual que é a função da vigilância, dos CRAS, do CREAS, nesse movimento de entender essas famílias e de assistir. Então, eu consigo tabular a quantidade de famílias referenciadas, incluídas em acompanhamento, quais são as situações identificadas nessas famílias que, às vezes, não justificam, mas explicam por que essas crianças não estão indo para a escola, né? E aí, motivos N, e quais são as atividades realizadas. Então, quando a gente coloca as opções lá do que marcar, de quais atividades, a vigilância acaba sugerindo o que pode ser feito, né? E aí as equipes vão ter que tentar enquadrar quais as possibilidades de atendimento. Aí aqui tem um relatóriozinho do que foi conversado.
medidas socioeducativas e CREAS. Eu acho que eu não tenho do CREAS aqui, mas o formulário do CREAS tem bastante coisa que eu acrescentei em relação ao RMA do governo, né? Sim. Também a questão de acompanhamento, a questão dos atendimentos, porque até um tempo atrás o advogado do CREAS interagia pouco com a equipe psicossocial, de psicólogo e assistente social, né? E hoje essa equipe faz um trabalho muito mais unido, integrado e junto mesmo, articulado mesmo, né? Então, quando a gente vai mensurando que está diminuindo o número de atendimentos que antes era só feito pela assistente social e psicólogo ou só feito pelo jurídico, a gente vê que tem avançado, né? É importante aí. Tem a quantidade de grupos, quantas famílias encaminhadas para CRAS, né? Ou famílias encaminhadas para outras políticas. Porque a gente sabe que o CRAS, se é uma situação de violação de direito, alguma coisa aconteceu lá atrás, ou alguma coisa precisa ser feita para além do acompanhamento do CRAS. Assistência e CRAS e as unidades não conseguem trabalhar sozinhas. Então, elas precisam encaminhar. Né? E para onde que está indo? Por que está indo? E se está indo pouco, por quê? Deu conta de resolver no CRAS, né? Então, isso aí a gente vai olhando. A origem também, quem tem mandado, encaminhado casos, e eu fico incomodada quando eu vejo poucos casos vindo da saúde, por exemplo, e os poucos que às vezes chegam, vêm com objetivos muito distorcidos, quando não conseguem resolver aquilo na saúde, manda para assistência, então eles não estão entendendo como que a gente trabalha, então tem que voltar lá e explicar, e isso a gente sempre faz, né? E a percepção, a capacidade dos agentes de saúde, por exemplo, dos funcionários de um PSF, ter informações das famílias, por que eles encaminham tão pouco para a gente, se a gente pode assistir de tantas formas, seja na básica ou na especial, essas famílias lá, né? O georreferenciamento dos casos, claro, e principalmente de CREAS, nos acende o sinalzinho vermelho. No segundo diagnóstico, a gente mandou imprimir na gráfica um mapa bem grande, que tem em todas as unidades, depois do Criança Feliz também foi feito para eles, o objetivo foi que eles fossem colocando com uns alfinetezinhos, aquela cabecinha colorida, a quais famílias que estão sendo assistidas no território, principalmente em relação ao acompanhamento, e cada cor ser relacionada a uma demanda, né, específica daquele tipo de situação. Então, são recursos que às vezes são simples, mas que o município pode lançar a mão dos recursos que tem, para poder conseguir enxergar o território, enxergar as famílias, né? Em relação às medidas socioeducativas, o CREAS tinha um modelo de PIA que, quando eles me pediram ajuda para poder reestruturar aquele modelo de PIA, eu acrescentei alguns itens que caracterizassem de forma mais esmiuçada, mais detalhada, o perfil das famílias, do adolescente e das circunstâncias, né? Porque eu sei que ajuda a equipe a entender melhor o caso e ajuda também a mim, né, na vigilância, para poder, por exemplo, elaborar um diagnóstico das medidas socioeducativas nesse momento que a gente está agora mesmo do plano de medidas socioeducativas, que já era para ter feito lá atrás e que a gente não fez. E para fazer esse diagnóstico, a gente precisa de detalhes, de informações, né? E ajudou bastante ter modelos de formulários de PIAs ricos em informações para caracterizar, né? Então, a gente contribui nisso aí. E foi interessante porque, nesse diagnóstico para o plano das medidas, eu conversei com ex-traficantes, né? Pessoas que falaram que já tiveram envolvimento com tráfico de drogas, que é uma coisa muito forte aqui no município. E depois que eu terminei, eu falei, meu Deus do céu, a gente precisa repensar completamente, escutar, né, o outro lado da história, como que eles vivem e o que eles falam, que essa história de vida que eles têm e que, por exemplo, influencia na forma como a gente faz campanhas. Eu fiquei pensando, nossa senhora, mas a gente vive fazendo campanha de drogas pensando em famílias de baixa renda, só em escolas mais periféricas ou de famílias mais pobres, esquecendo que muitas vezes os filhos de famílias ricas, de classe média, consomem muita droga e a gente não dá atenção. Então, a gente vai começando a pensar várias coisas, sabe? Como que um traficante vê a família é diferente das famílias que ele tenta aliciar para o tráfico. Então, faz a gente questionar muito quando a gente ouve o outro lado da história. Então, mais uma vez, eu reforço os diagnósticos,
o monitoramento precisa ser participativo, precisa dar voz para os usuários, porque não dá para ficar só com o conhecimento que a gente tem enquanto profissional ou escutando outros profissionais, porque isso nos distancia muito da realidade. Então, se a gente não trabalha com realidade, não tem como a gente propor coisas que de fato surtam efeito. Deixa eu ver aqui mais. O abrigo municipal também não tem um formulário próprio para abrigo disponibilizado pelo governo, e a gente montou, né, com o perfil dos acolhidos, dos desabrigados, qual que é o destino, caracterizando também as reuniões que se tem nos atendimentos e outras questões. Tem também um roteirinho, eu sempre elaboro um roteirinho para as visitas de monitoramento que eu faço junto às unidades, que não é uma coisa difícil de elaborar esse roteiro, por quê? O roteiro é simples, é com base nas informações que eu analisei, com base nos relatórios que eles me mandam mensalmente e com base no que as normativas orientam. Então, o roteiro é básico, né? Então, eles já sabem até o que eu vou perguntar, qual que é a situação em relação a quê? Porque é muito simples. O parâmetro em relação aos dados que se tem da realidade, que eles me mandam, e do que as orientações técnicas nos trazem de normativa, né? Tem outras coisas aqui. Tem também um formuláriozinho de quando a gente foi apresentar para o Conselho Municipal de Assistência, qual que era a situação da assistência, né? E aí a gente tem, eu gosto de usar, de ter como parâmetro o Pacto de Aprimoramento do SUAS, né? Que apesar de não estar mais em vigência, traz muitas questões lá que nos dá como norte para a gente conferir o que tem sido feito, se a gente tem atingido aquelas metas. Uma outra coisa, quando o atual governo do município, né, o prefeito, foi lançar essa segunda gestão, candidatura deles, eles nos pediram ajuda para montar uma proposta de plano de ação em relação à assistência, sabe aquele planozinho que eles colocam em relação a cada política, o que eles pretendem com cada política, e eles nos pediram ajuda para isso. Então, essas metas que eles colocaram também devem servir de parâmetro, porque no final da gestão, como está sendo esse último ano agora, a gente tem que falar, e aí, demos conta de cumprir o que propusemos lá atrás, né, na época da campanha? E tem isso também. E aí, pro Conselho, tem o ID Conselho, né, que é o Índice de Desenvolvimento do Conselho, que talvez os conselhos de assistência não parem para fazer esse momento de reflexão, se até eles estão cumprindo as metas que são colocadas para eles, né? E a gente também tem a oportunidade de falar de quais os índices de desenvolvimento de CRAS e CREAS que a gente tem. Então, eu acho importante demais publicizar ou divulgar para os atores da rede de quais as dificuldades que a gente tem e principalmente também os avanços que a gente tem tido na política de assistência. Legal demais, Tiara. Acho que você conseguiu trazer um referencial muito legal para essa turma que está assistindo aí, para poder começar a dar os primeiros passos aí, para quem ainda não tem assistência social, a vigilância, né, bem estruturada no município, eu acho que foi de grande valia. E é legal você trazer também, né, que o próprio governo já dispõe de várias bases, né, que vocês podem lançar mão para poder trabalhar, para organizar os dados, né? Você falou aí do próprio RMA, você falou do SECAD, do próprios IDs, do ID do Conselho, IDCRAS, IDCREAS, que inclusive trazem alguns parâmetros para avaliar, e aí ele utiliza inclusive notas, né, Tiara, lá no caso dos IDs, para poder ver em que ponto, né, no caso a gradação, né, o município de vocês aí estão. Então é bem legal poder trabalhar nisso aí. Tiara, eu tinha falado contigo que a gente ia gastar 1 horinha só, já estou preocupado, porque eu sei que você tem crianças em casa te esperando lá também. Você queria... Mas deixa eu falar só mais uma coisinha antes que eu esqueça. Uma outra coisa que a gente percebeu também, na época do primeiro diagnóstico, foi em relação ao censo SUAS. O censo SUAS era preenchido só para informar naquele formulário para o governo como é que estava. Mas eu acho que tendo uma vigilância estruturada no município, uma pessoa, ou mesmo que não tenha, o censo SUAS é preciso ser encarado como um formulário que permite que a gestão analise cada resposta daquela que está sendo dada. Não só para responder de acordo com o que é a realidade mesmo, as respostas reais e fiéis, mas também para analisar, a gente está nessa situação, a gente não pode avançar mais, né? Então, eu acho que o censo é importante aí. E tem o CAD SUAS também, porque você falou em sistemas, aí eu lembrei. Tem o CAD SUAS também, que apesar de ter, eu acho que tem menor relevância, vamos dizer assim,
mas é no CADSUAS que a gente atualiza os profissionais e informações das unidades. Então, quando a gente vai preencher o censo SUAS, por exemplo, se o CADSUAS estiver ok, as informações são migradas e facilita o preenchimento, né? Sim. Acho que é isso. Legal demais. Para a gente poder ir avançando aqui, eu estou vendo até que Antônio Júnior perguntou especificamente sobre a atuação do CRAS aqui. Nós vamos ter uma trilha específica sobre a proteção básica, tá? A gente vai trazer algumas experiências para falar sobre o serviço da básica, mas sim, a gente tem muitos municípios de pequeno porte. Ele perguntou aqui se CRAS pode funcionar junto com o órgão gestor. A questão não é que é junto, muitas vezes a gente vê compartilhando espaço, né? Em muitos municípios de pequeno porte a gente tem essa realidade, né? E o outro, a gente tem também a questão do CRAS poder lançar mão de equipes volantes para poder... Ele perguntou especificamente sobre a população na zona rural, né, que muitas vezes em alguns municípios de pequeno porte talvez não aconteça tanto, mas pode extrapolar a área de abrangência, em alguns casos, do equipamento, mas ele pode lançar mão dessas equipes específicas para poder atingir essa equipe, essa população que está mais afastada, né? Acho que no seu caso, em Itanhubeiras tem muita... Você falou sobre zona rural, mas tem essas equipes assim? Não temos equipes, a gente não atende os critérios porque a população nossa rural é bem inexpressiva. Se comparar com outros municípios vizinhos que têm população rural muito grande, aqui ela é pequena. Não que mereça menos atenção, mas aqui não justifica equipes, né, só para isso. Apesar de que o CRAS, que referencia a zona rural, ele tem um técnico a mais que se justifica pela população da zona rural. Legal. E aí, assim, acho que nós vamos poder explorar muito sobre isso também nas próximas trilhas. E a gente não sabe ainda, pessoal, qual que vai ser a da próxima semana, tá? Até já compartilhando com vocês aqui. Eu provavelmente devo fazer a trilha relacionada à média complexidade antes de fazer da proteção básica, tá? A gente tem ouvido alguns desafios, até compartilhando com vocês, das ações com a população em situação de rua. E aí, quando a gente olha para a situação de rua, elas estarão lá na proteção especial. E a gente está para fechar uma agenda. A gente está para fechar uma agenda com uma pessoa bem legal aí para falar sobre isso, inclusive para trazer um pouco de protocolos também, algumas determinações. Então, acompanhe a gente aí nas redes sociais, que vai ser bem legal as próximas trilhas também. Tiara, eu queria, como eu te perguntei, né, eu queria que fosse algo bem prático, e acho que você trouxe isso mais prático impossível para falar desse passo a passo da vigilância aí. Então, se a gente fosse sintetizar alguém que não está com a vigilância estruturada no município, se você tivesse que enumerar, assim, olha, comece por isso, passe por isso, até chegar nisso. Eu sei que talvez possa ser uma atividade difícil, mas quais passos você acha que o município poderia seguir para, de fato, ter uma vigilância implementada dentro do município? Eu acho que, assim, primeiro identificar um profissional que tenha uma formação numa área que permita, né, trabalhar essa questão de análise de dados, estatística, aliado com a questão, né, de análise social. Então, eu acho que puxar a sardinha aqui para a minha classe de sociólogos, de estatísticos, geógrafos e, claro, assistentes sociais, psicólogos, para quem tem quem tem condições de ter uma equipe maior, mas eu acho que os sociólogos e mesmo as ciências sociais conseguem fazer isso bem, mas tem que ter uma afinidade, né, claro, com esse tipo de trabalho, que às vezes é um pouco chatinho para algumas pessoas, mas que para mim, por exemplo, eu faço com muito prazer. Eu sinto uma alegria muito grande quando eu consigo chegar no final de uma análise que a gente faz uma descoberta. Nossa Senhora, não era aquilo que a gente estava pensando. Então, nossa, é exatamente isso que a gente consegue comprovar. Então, ter esse profissional. Não tendo esse profissional, contrate alguém, alguma consultoria que faça o diagnóstico. Para mim, eu acho que não dá para pular essa etapa de fazer o diagnóstico, não. É o ponto de partida mesmo. E depois do diagnóstico, ver essa questão de estruturar, né? De ter uma pessoa mesmo que vá, primeiramente, ver como é que está a questão de registro, se está alinhadinho, se está bonitinho, e meter brasa e trabalhar nesse sentido de ajudar as equipes mesmo, fazer as equipes refletirem sempre sobre as práticas e sempre com base nos dados que se tem das demandas e nas possibilidades ou nos desafios que se tem de articulação com a rede como um todo. Legal. Tiara, muito obrigado. Eu vou mandar os últimos abraços aqui dessa live para a Poliana, que mandou parabéns, Igor e Tiara, foi bem esclarecedor.
A Denise, gostei muito da explanação, obrigada, Tiara. Alessandra, encanta com esse momento, encantada, eu acho, com esse momento. Já compartilhei com muita gente, inclusive meus chefes. A Neide agradecendo, Edna agradecendo também pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo em defesa dos SUAS. Eu acho que esse é uma paixão nossa, né, Tiara? E eu tenho falei semana passada e vou falar de novo. Uma vez no SUAS é difícil sair dele, né? A gente cria um vínculo, até pelo propósito mesmo que essa política tem, né? De olhar para quem muitas das vezes é invisível. E de se incomodar, né? Também. Acho que esse E é legal a gente poder compartilhar sobre isso aí. Quero agradecer muito a todos que assistiram essa live de novo. Amanhã a gente vai conversar com a Tatiana. Tatiana é da Vigilância lá de Pombal, na Paraíba, pessoal. Inclusive, a gente fez um case com o pessoal de lá, com a Tatiana, especificamente à frente disso. Amanhã vai ser às 8 horas da noite, aqui no Facebook também. Tá? Pessoal, a gente está avaliando todas as lives que a gente fez até agora, foi aqui no Facebook. A gente está avaliando se faz algumas no Instagram também, ou mesmo no YouTube. Não sei, a gente está querendo ver aonde... A gente está muito satisfeito com a participação aqui. Então, a gente não fez no Instagram ainda, porque a gente está tendo um público aqui muito legal. Então, a gente fala assim, será que vale a pena a gente fazer um teste lá? Mas a gente ainda não conseguiu identificar se quem está aqui no Facebook também está lá no Instagram, quem está no Instagram, se está conseguindo assistir pelo Facebook. Mas por isso que eu vou pedir a vocês, para quem tiver Instagram, dar uma olhada lá no nosso perfil. Eu sempre confundo, gente. O pessoal aqui me ajuda. Eu não sei se no Instagram a gente curte, aqui a gente segue, no outro a gente assina. Eu bagunço esse negócio todo. Mas dá uma olhada depois lá no GSUAS Oficial, no Instagram, no canal do GSUAS no YouTube e aqui na página no Facebook também. Tá joia? Sim, Priscila, ela fica aqui. E todos os vídeos, pessoal, todas as nossas lives estão lá no nosso canal do YouTube. Então assina lá também, marca o sininho lá para vocês serem alertados quando tiver vídeo novo, tá joia? Mas todas as lives ficarão disponíveis. E aí, Tiara, de novo, eu quero te agradecer muito por ter cedido um pouquinho do seu tempo aqui para poder compartilhar com a turma e falo comigo também, poder ter aprendido tanto com você. Eu falo que são essas vivências com vocês do SUAS, de fato, que me fazem ser apaixonado cada vez mais por essa política, ver a importância que o trabalho de vocês têm com essa população, essa parcela da população hoje que tanto necessita, né? Então, a gente seguir mesmo aí levantando a bandeira da assistência social onde a gente for, né, para mostrar a importância dela. A gente está falando hoje, o tema nosso, né, a gente está falando do SUAS aí em tempo de Covid. Você trouxe, inclusive, alguns exemplos aí de como você tem levado informações também nesse contexto do coronavírus. Eu acho que é importante a gente ver a importância da vigilância com dados, de conhecimento do território, que pode ajudar também no enfrentamento dessa pandemia. Então, Tiara, muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Posso falar só mais um pouquinho? Por favor. Só para compartilhar o que a gente tem feito aqui em relação ao Covid e, mais especificamente, em relação ao auxílio emergencial que saiu, né? A gente precisou, eu sei, na verdade, sempre que a gente tem um grupo da vigilância que compartilha o que os municípios têm lançado de estratégia para ajudar a população, mas aqui a gente tem uma agência da Caixa Econômica Federal aqui no município, e a gente aproveitou a sorte, nada por acaso, né? Mas o fundo do CRAS, onde o setor do cadastro único funciona, o fundo dá diretamente do lado da Caixa. Então, o que a gente fez? A gente montou uma tenda com várias mesas para a gente atender o pessoal que antes ia para a fila da Caixa às 5 horas da manhã para tirar uma dúvida que nem justificava ficar tanto tempo na fila. Então, essas pessoas vêm na nossa tenda agora, tiram suas dúvidas. Às vezes a pessoa pode ir para casa, ou às vezes a gente pode ajudá-la encaminhando para o setor de cadastro único para que faça alguma conferência, alguma consulta, algum cadastro para ajudar. A gente tem conseguido ajudar muita gente mesmo. As filas dos bancos diminuíram consideravelmente, né? E, consequentemente, a espera das pessoas e tem feito muita diferença. Estava até comentando com uma colega minha de trabalho que a gente poderia... Foi tudo tão rápido essa ideia, porque a gente viu a necessidade das pessoas de serem
auxiliadas, de tirarem dúvidas, né? Estava abarrotando os CRAs de gente precisando. Então, já que a gente estava com alguns serviços parados por conta da pandemia, a gente teria a obrigação de ajudar as pessoas com informação, né? Para facilitar o acesso a esse auxílio. Então, tem feito muita diferença e a gente não lembrou de montar alguma coisa para quantificar. Acho que eu também daria, porque é muita gente que a gente está atendendo, para quantificar de certa forma quantas pessoas a gente está atendendo, quantas pessoas que antes estavam na fila que não precisavam, quantas pessoas que o nosso atendimento ajudou até direto o auxílio, né? Seria uma importante a ação de vigilância também, mas eu acho que só da gente ter tomado essa iniciativa, né, de estar auxiliando para esse acesso com esse auxílio, já tem dado muito certo. Com só mais um exemplo. E é excelente você pontuar isso, né? Porque acho que isso tem um impacto direto lá no CRAS, como você disse, para evitar aglomerações, principalmente, né? Que é uma das recomendações que a gente tem visto por aí, né? Então foi demais. Foi bom você ter feito esse adendo aí também, que com certeza ajudou muita gente aí também. Eu quero agradecer, meu amigo. Vou parar de falar o de Kim. Não, que isso, foi legal demais. Gratidão mesmo pelo convite. Eu fico lisonjeada demais com o convite, poder compartilhar. Eu fico muito empolgada de compartilhar experiências, porque eu sei que cada município às vezes fica isolado, angustiado, né? Será se tem outras ideias aí por surgir, e eu espero ter colaborado. Quem tiver ideias também, vai nos mandando de alguma forma, né? Nos comentários, tem mais live vindo por aí. Eu tô adorando essas lives. Eu acho que os grupos também são super válidos para a gente tirar dúvidas, compartilhar experiências. Gratidão também à Prefeitura do meu município, ao órgão gestor, a Fernanda, né, por nos permitir trabalhar com isso. Gratidão aos colegas de trabalho com que a gente já trabalhou, que nos ensinam tanto, cada um com seu ponto de vista, né, a partir da sua formação, do seu olhar. Isso contribui demais para a gente crescer. E esse momento foi muito bom, foi muito gostoso fazer esse resgate histórico. Eu falei, nossa senhora, quanta coisa que já foi feita e foi uma satisfação muito grande, viu? Um abraço para todo mundo. Esse material, o que for solicitado, você me fala que eu te mando, aí você distribui para quem solicitar, com o maior prazer. Se tiverem dúvidas, pode deixar meu e-mail, meu telefone, viu? Então, legal. É isso, fica com Deus, um abraço, sucesso. E muito obrigada também pelo GSUAS, que é uma plataforma incrível, que ajuda demais, viu? Obrigado. Mande meu abraço para a Fernanda aí, por favor, tá joia? Tá bom. Pessoal, obrigado por tudo, um abraço para vocês. O Eric, que está nos acompanhando aí também, vai encerrar essa live aqui, tá joia? E aí, fiquem à vontade, pessoal, para poder deixar a sugestão para a gente aqui de novas lives ou trilhas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui. Né, a gente vai continuar tentando fazer essas lives, convidando esse pessoal, vendo a disponibilidade deles para poder compartilhar essas práticas para a gente que somam tanto, tá bom? Um abraço para vocês aí. A qualquer momento a gente vai cair, só estou esperando o Eric derrubar a gente na live aí.